Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Danilo e neste terceiro dia da campanha Deus do Impossível, nós falaremos a respeito de restituição e restauração. No livro de Joel, capítulo 2, versículo 25, está escrito: E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo cortador, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vós. Este grande exército, na verdade, é um exército de gafanhotos. E já você irá entender o porquê estamos falando sobre gafanhotos hoje. Um dos princípios eternos mais poderosos criados por Deus é a lei da semeadura. Esta lei é infalível e não importa se você plantou muito ou pouco. Todavia, tudo o que você plantar, você irá colher. A Bíblia nos diz que aquele que semeou com lágrimas colherá com alegria, mas aqueles que cultivaram uma vida de pecado receberão todo o tipo de maldições. A maioria dos irmãos que iniciaram sua caminhada com Deus há poucas semanas, geralmente não tem realizado uma boa ceifa nos últimos tempos. Vamos fazer um teste? Examine como foi a sua semeadura nos últimos 7 anos e analise se a sua colheita foi proporcional ao seu plantio. Pronto? Agora me responda, qual é a sua conclusão? Ultimamente, você tem desfrutado mais de bênçãos ou de maldições? Se você respondeu a opção B, então calma. Não se desespere ainda, pois a Bíblia nos diz que enquanto houver vida, haverá esperança. Deus é especialista em transformar maldições em bênçãos. Por mais que, durante 70 anos, você tenha levado uma vida de fracasso e pecado, Deus ainda pode mudar a sua história. O mais importante você já fez. Atendeu ao vinde a mim do Senhor Jesus. Agora, permita que Ele te alivie de todas as suas cargas. Deus deseja restituir em sua vida tudo o que Satanás e os seus demônios roubaram de você. Ele deseja restaurar a sua dignidade, prover todas as suas necessidades e te dar prosperidade. E veja bem, não estamos falando de riquezas, pois quem quer ser rico então que se mate de trabalhar. Mas estamos falando que você pode conquistar tudo o que você sonha, se a partir de hoje decidir viver totalmente fiel a Deus. Em Levítico capítulo 25, o Senhor havia estabelecido que seu povo poderia plantar e colher à vontade em um espaço de 6 anos. Porém, o 7º ano seria ano sabático, isto é, o ano de descanso da terra. Se os israelitas obedecessem ao mandamento de Deus, ele faria a terra produzir 3 vezes mais no 6º ano. Caso não obedecessem, lhes seriam enviadas terríveis pragas às suas plantações, além de feras, inimigos, pestes, fome, guerras, cativeiro, até serem totalmente expulsos da terra prometida, para que a terra descansasse os anos que foram negligenciados. Outro propósito do ano sabático era o de alimentar os pobres e necessitados do povo, como também os animais selvagens. Ou seja, Deus estava ensinando o seu povo a praticar a generosidade, o amor ao próximo e a não se tornarem avarentos e muito menos amantes das riquezas, porque a Bíblia nos ensina que Deus é a verdadeira fonte de riquezas. Israel, por sua vez, decidiu desobedecer a lei de Deus. Ao longo de 490 anos, pecaram por não descansar a terra. Resultado, o juízo de Deus. O profeta Joel chama esse juízo de Dia do Senhor. O primeiro castigo enviado ao povo foram 4 terríveis enxames de gafanhotos. Joel capítulo 1, versículo 4 descreve a devastação total causada por essas pragas. Quais pragas? Me pergunte quais.
o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Todas as árvores, sementes, celeiros, armazéns, plantações e colheitas foram totalmente arruinadas. Não sobrou nada. Toda a nação, dos pobres até os ricos e até os sacerdotes, que eram sustentados pelas ofertas do povo, passaram fome. E o estrago foi tão grande que até os animais não tinham o que comer. A única saída agora seria o arrependimento nacional. Infelizmente, isso não aconteceu e os habitantes da Terra Prometida foram expulsos de sua pátria por exatos 70 anos, que são o número de anos que a Terra deveria ter descansado durante os 490 anos que Israel plantou sem descansar a terra. A Bíblia nos ensina uma grande lição. Quando não semeamos de acordo com os padrões de Deus, somos assolados por essas mesmas pragas, exatamente da mesma forma até os dias de hoje. Como? Me pergunte como. Eu te explico. A Bíblia é um livro espiritual, isto é, ela usa elementos terrenos para nos ensinar princípios celestiais. E a grande verdade espiritual por trás de toda esta história é esta. Os 4 enxames de gafanhotos representam 4 classes de seres espirituais que têm devastado todas as áreas da vida humana. E por isso, hoje iremos aprender a como expulsar estes espíritos para bem longe de nossas vidas. Vamos refletir nessas verdades espirituais que vou apresentar a seguir. Em Levítico, capítulo 11, versículo 22, nós encontramos a lei acerca dos animais que poderiam ser consumidos por Israel. E entre eles, curiosamente, estão os gafanhotos, cortador, migrador, devorador e destruidor. Porém, dificilmente o povo de Israel comia gafanhotos. Então, qual é a verdade espiritual escondida por trás disso? É esta. Ou eliminamos os demônios de nossas vidas hoje, ou seremos destruídos por eles mais tarde. Em Provérbios capítulo 30, versículo 27, a Bíblia nos diz que os gafanhotos são muito bem organizados. Verdade espiritual: se não atacarmos os 4 exércitos de maneira coordenada, todos os nossos esforços serão em vão. Colossenses 3:5 e 1 Timóteo 6:10 nos ensinam que, por 490 anos, o maior pecado de Israel foi o amor ao dinheiro e a avareza, que é idolatria. Verdade espiritual: o próprio Senhor Jesus já havia nos ensinado há muito tempo atrás que não podemos servir a 2 senhores ao mesmo tempo, ou seja, não podemos servir a Deus e ao mesmo tempo servir a Mamon. Mamon é o Deus que está por trás do dinheiro. Provérbio capítulo 3, versículos 9 e 10 nos ensina que devemos honrar a Deus com as nossas primícias. Honrar a Deus significa amá-lo acima de todas as coisas, adorá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo, engrandecê-lo, ser fiel a Ele, dar crédito a Ele, ter compromisso com Ele, assumir uma dívida com Ele. Ou seja, a verdade espiritual por trás disso é que Deus tem prazer em ser honrado por nós. E uma das várias maneiras de honrarmos a Deus é através das nossas primícias. Primícias são o primeiro fruto das nossas rendas e dos nossos bens. Ou seja, pegou qualquer tipo de dinheiro na mão, meu amado, primeiro separa o que é de Deus. E a Bíblia nos ensina que quando honramos a Deus com amor, todas as nossas necessidades serão supridas. Segunda aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, nos diz que quem semeia pouco, colherá pouco. E quem semeia muito, colherá com abundância. Verdade espiritual: Deus ama quem dá com alegria. Um dos maiores segredos existentes na Bíblia está em Deuteronômio capítulo 15. Neste capítulo, a Bíblia nos ensina a perdoar as dívidas de todas aquelas pessoas que estão nos devendo alguma quantia em dinheiro. E neste capítulo, nós também aprendemos a não ficarmos emprestando dinheiro para ninguém.
mas a fazermos melhor do que isso. Ou seja, todas as vezes que alguém pedir dinheiro emprestado a você, você vai dar esse dinheiro ao invés de emprestar. E a Bíblia nos garante que se nós tomarmos estas atitudes, nós sempre teremos para dar para as outras pessoas. E agora eu vou aprofundar no assunto a respeito das 4 legiões de gafanhotos que estão registradas na Bíblia. Esta é uma revelação da palavra que você não irá encontrar em lugar nenhum. E agora você vai entender quem são o destruidor, o cortador, o devorador e o migrador. Em primeiro lugar, vamos falar a respeito do pulgão ou destruidor, que é como a Bíblia chama esta legião de gafanhotos, dependendo da tradução da sua Bíblia. Então preste bem atenção nesta revelação. Os ovos do gafanhoto são expelidos juntamente com fezes e urina. 15 dias depois, os ovos eclodem e a ninfa já nasce cheia de bactérias. Sua característica é sugar a seiva das raízes e folhas das plantas. A ninfa pode causar doenças tanto às plantas quanto aos humanos. Nas plantas, estes gafanhotos recém-nascidos podem causar uma doença chamada crestamento bacteriano. E, nos humanos, doenças no pâncreas ou no fígado. E qual é a verdade espiritual escondida por trás de tudo isso? É esta. Na verdade, o destruidor não é uma legião de demônios, mas sim um anjo da parte do Senhor, enviado àqueles que têm prazer de abrir as suas bocas para reclamar e murmurar contra Deus. E quais são os sintomas de uma pessoa que está com um destruidor em sua vida? São estes: enfermidades. Pessoas atingidas pelo destruidor estão sempre doentes, sendo obrigadas a gastarem todo o seu dinheiro com hospital e farmácias. Em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10, está escrito o seguinte: não murmureis, como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. Agora, vamos falar a respeito da lagarta ou cortador. Nesta fase, o gafanhoto tem como perfil esburacar e recortar as folhas das plantas e árvores. Verdade espiritual: esta casta atua na vida daqueles que não têm se preocupado em amar a Deus acima de todas as coisas e obedecê-lo. Pessoas que também não estão interessadas em atender às necessidades do templo estarão sujeitas a ataques. E entre os vários sintomas estão estes: ganhar muito dinheiro, mas não render para nada. Outras pessoas desfrutam dos seus bens em seu lugar, todos à sua volta prosperam, menos você. Estar sempre pegando dinheiro emprestado e, enfim, uma lista incontável de maldições, que estão todas descritas em Deuteronômio, capítulo 28, dos versículos 15 até o 44. A Bíblia nos diz que pessoas que estão sendo atacadas pelo cortador podem ser comparadas a pessoas que recebem o seu salário, mas guardam todo o seu dinheiro como se fosse num saco furado. Vamos falar agora a respeito da terceira legião de seres espirituais, que a Bíblia chama de gafanhoto ou devorador. A natureza deste gafanhoto é devorar tudo o que cruza o seu caminho, deixando apenas migalhas para trás. Verdade espiritual: esta legião de demônios tem como propósito atacar os bens daqueles que não honram a Deus através dos seus dízimos. E os sintomas são estes: carro sempre no conserto, tudo quebrando dentro de casa, estar sempre cheio de dívidas, dizimar por obrigação ou em pecado será inútil. A Bíblia nos diz, no livro de Malaquias, capítulo 3, versículos 10 e 11, que quando honramos a Deus através dos nossos dízimos, Deus irá repreender os ataques dessas legiões de demônios chamado devorador. E agora vamos falar a respeito da última casta de demônios que a Bíblia chama de locusta ou migrador. Locusta ou migrador é um inseto adulto e com asas, pronto para se reproduzir. Logo após consumir tudo à sua volta,
migram em grandes nuvens de gafanhotos para tragar as plantações mais próximas. Verdade espiritual. Esta falange age na vida daqueles que não têm amado ao próximo como a si mesmos e não estão atentos em suprir as necessidades dos mais carentes. A Bíblia nos ensina que a devastação desta legião é maior ainda na vida daquelas pessoas que gostam de explorar os pobres. Os sintomas causados por esta legião são desemprego, falência, miséria e fome. Foi isso exatamente o que aconteceu com os egípcios por escravizarem os israelitas durante 430 anos. Então, meu irmão, minha irmã, se você está experimentando algum desses sintomas, então não aceite mais ser humilhado pelo diabo e oprimido por esses demônios. E comece a partir de hoje a honrar a Deus. Em primeiro lugar, amando-o acima de todas as coisas. Em segundo lugar, nunca abra a sua boca para murmurar e reclamar de Deus. Quando for abrir a sua boca, abra apenas para adorá-lo e exaltá-lo. Em terceiro lugar, honre a Deus e demonstre a sua gratidão a Ele através dos seus dízimos. Em quarto lugar, lembre-se também de cuidar das necessidades de sua igreja. Em quinto lugar, mas não menos importante, amar ao próximo como a si mesmo. E, em sexto lugar, sempre suprir as necessidades dos mais carentes. Com essas atitudes, você pode ter a plena convicção de que Deus irá fazê-lo prosperar em tudo o que você fizer e o protegerá de todos esses exércitos demoníacos e irá cercá-lo com sua muralha de fogo consumidor. A mesma muralha de fogo consumidor que estava ao redor da vida de Jó e de sua família e de seus bens. Esta mesma muralha de fogo consumidor também estava sempre ao redor da nação de Israel. E todas as vezes que Deus removia este cercado de fogo consumidor ao redor do seu povo escolhido, Israel sucumbia nas mãos dos seus inimigos. Amém, meus irmãos? Então eu espero do fundo do meu coração que você tenha aprendido muita coisa nova a respeito de prosperidade, a respeito de restituição e restauração, e comece a partir de hoje a tomar todas essas atitudes, a blindar a sua vida contra todas estas legiões de demônios. Neste momento nós iremos agora ter o mover do Espírito Santo de Deus, e tenho certeza que Deus irá usar os líderes que estão aí em sua casa para falar com cada um de vocês. Então, meus amados, a paz do Senhor, fiquem com Deus e até ao próximo vídeo da campanha, onde iremos falar a respeito do Espírito Santo e sobre avivamento. E tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que se você está cumprindo o jejum de 40 dias e mais o jejum diário, no quarto dia de campanha você será impactado de uma maneira sobrenatural. A paz do Senhor, Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo.